Cordiais saudações nesta linda e abençoada tarde de sexta-feira. Nós somos Mensagem de Esperança e viemos para pagar uma dívida contraída uma semana atrás. Na última edição, ficou prometido que em uma semana nos encontraríamos de volta aqui no seu canal de eleição e cá estamos nós para fazermos pulsar o seu coração, aumentar as suas batidas cardíacas e despertar a sua fé para com o Criador dos céus e da terra e de todos os seres viventes. A todos que estão sintonizados ao Mensagem de Esperança neste momento, o nosso muito boa tarde, que a paz de Cristo Jesus, que excede o entendimento dos homens, seja com todos. E sejam bem-vindos também. E como é habitual, nós começamos sempre a nossa edição trazendo aquele momento de louvor, de adoração, de glorificar ao nome do nosso Criador, do nosso Redentor, daquele que na cruz se entregou e também morreu por nós para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Por isso, chamo a sua atenção para esse momento abençoado de louvor a Deus. Anzina si kwebo singwan Anzina liranzo lingwan Anzina mulweli mungwan Hante kawena Hikuda iwena ntena Hosi Jehovah, you went and said, He went and said, He went and said, He went and said, oh, say you went and said, He went and said, went and said,
O salmista ele dizia que Deus habita no meio do louvor do seu povo. E eu quero crer que se você acompanhou esta faixa musical, deve ter mexido com o seu coração, despertado a sua fé e certamente atraído o favor de Deus. Continue então ligado e abençoado nesta tarde, porque nós estamos certos que os céus estão atentos a cada um de nós. A quem acaba de se sintonizar, sinta-se bem-vindo e também cumprimentado. Lembrar que esta é uma mensagem de esperança da sexta-feira. Mas vamos então dar seguimento ao nosso programa e dizer que hoje trouxemos uma matéria bem interessante. Nas edições anteriores nós falamos da campanha Almas para Jesus, que teve lugar no estádio da Machava, e para o louvor da glória de Deus foi um momento fantástico, indescritível das misericórdias do Senhor. Milhares de pessoas renderam suas vidas para Jesus e não terminou no estádio da Machava. A nível das igrejas, diferentes ministérios, temos recebido este feedback dizendo que as pessoas que aceitaram a Jesus no estádio da Machava estão procurando por uma igreja, estão entregando suas vidas, estão se congregando. E eu quero encorajar alguém que esteve no estádio da Machava pela primeira vez, não pertencia a nenhuma denominação cristã, que tenha entregue sua vida, por favor, ainda é tempo. Procure uma igreja onde lhe vão apresentar o Cristo que lhe foi apresentado no estádio da Machava e faça parte dessa família e Deus certamente vai lhe abençoar. E na continuidade desta atividade de campanha Almas para Jesus, teve lugar no sábado passado, dia 11, na Catembe, uma reunião de balanço e a nossa equipa não ficou de fora, esteve por lá, fez a cobertura do evento que era para ter uma ideia do que é que os pastores que estiveram envolvidos nesta campanha pensam e sentem. Então confira na primeira pessoa dos nossos amados pastores, aqueles são os anjos da cidade, os homens que Deus colocou para velarem por nós. O que eles acham da campanha Almas para Jesus e como foi o estádio da Machava. Decorreu no último sábado, do dia 11 de maio, em Catembe, uma reunião para o balanço da cruzada campanha Almas para Jesus, que teve lugar no estádio da Machava, nos dias 24 a 26 de abril. Para já, vamos fazer a recolha de alguns depoimentos dos participantes dessa reunião. O que tem a dizer em torno do balanço que foi feito hoje acerca da cruzada, da campanha Almas para Jesus no estádio da Machava? Eu acho que o balanço que foi feito foi positivo. Tudo quanto se fez no estádio da Machava foi positivo, porque tudo quanto nós fizemos é para a glória do nosso Deus, não para a glória do homem. Então o balanço que foi feito hoje foi positivo. Ouvimos testemunhos que todos eles estavam gratificando mesmo aquilo que viram, alguns pela primeira vez. Foi positivo.
Então, ele de louvar o Senhor por tudo que aconteceu hoje. O balanço foi positivo, tendo em conta que aquilo que nos foi apresentado, que é ainda as campanhas que ainda estavam por vir, que requerem muita nossa contribuição. Primeiro, financeiro, a presença e a sua campanha e tal. A campanha não começa já no dia da campanha, começa antes disso. Cada pastor tem isso como objetivo fundamental, fazer isso no seu ministério, ao redor da sua igreja, vizinho, qualquer um que está chegar perto dele, tem que contaminar isso. É isso que eu posso dizer, foi positivo, é de aplaudir. Foi um trabalho brilhante, um trabalho que marcou nos nossos corações e que oramos a Deus que nos dê mais e mais vezes para podermos o adorar assim desta maneira, assim trazendo mais almas mesmo para Jesus. A reunião foi muito boa, despertou uma certa atenção na medida em que vi a importância mesmo de levar almas para Jesus, dizer que é importante mesmo, temos que levar o Evangelho avante. Dou um balanço positivo da reunião. Uma das coisas que me marcou muito foi a participação dos pastores, as suas intervenções, as suas contribuições com relação ao que o CAS tem sido, ao que a visão do evangelista Maposse tem representado para eles como pastores moçambicanos, como pastores desta nação. E eu penso que o CAS tem um futuro muito, mas muito brilhante, muito promissor. Vale a pena fazer parte desta campanha, vale a pena ser participante deste grande trabalho. Qual é o seu posicionamento a partir de agora? Ouviu muita coisa e disse, eu vou fazer isso. Bom, como filho do Ministério Evangelização, que é o ministério que abraça esta campanha, eu penso que a cobrança é acrescida para mim, porque vendo a forma como os pastores, os outros pastores recebem este trabalho, eu me sinto, diria, servo inútil, não é? Ouvi depoimentos de pastores que disseram que só pelo fato de alguns membros terem comprado a batina do louvor, isso já começou a mudar alguma coisa neles e eles gostariam que a cada vez que houvesse campanhas, mais membros das suas congregações tivessem as batinas, e isso fez com que eles olhassem para o CAS de uma forma diferente, tanto que até passaram a fazer contribuições monetárias na igreja para apoiarem o CAS. Então, como membro do MEA, como alguém que já está com o evangelista Maposse, mesmo fora da campanha Almas para Jesus, eu sinto que me é cobrado uma tarefa ainda mais acrescida. Preciso fazer muito mais do que aqueles que estão longe, porque o CAS precisa do envolvimento de todos nós, de todo o Moçambique. Bem, o meu posicionamento é me manter firme, trabalhando arduamente para que traga mais alguém à salvação, porque esse é o propósito das campanhas Almas para Jesus. O meu posicionamento é ir avante, fazer a obra do Senhor, porque essa é a nossa vocação, é o nosso chamado. A partir de agora, há muita coisa que nós olhamos muito como talvez é relevante enquanto não é. Por exemplo, para mim, o que é relevante é levar a alma para Jesus. Não interessa se está no meu ministério ou está no ministério AIX, mas o foco principal é Jesus, levando as almas para Jesus. Esse é o foco. Então, ok, a partir de agora, o meu foco, primeiro, eu gostei de algumas citações do evangelista que citou há bocado. Disse, se você gosta de uma coisa, primeiro aprecia, depois envolve-se e depois vai fazer. Eu estou ainda na fase da apreciação, agora só quero me envolver. Já apreciei, o projeto está muito bonito, o que está a acontecer é de louvar. Então, agora, a partir de já, eu só quero agora apoiar, me envolver mais em apoiando as minhas finanças. Acredito que há mais pessoas, tanto a questão dos pastores, que poderão participar, porque percebiam como se estivessem a ser roubar almas de uma igreja para as outras, mas aqui Jesus Cristo deixou-nos a grande comissão que temos que levar avante o Evangelho e que temos que estar todos envolvidos
porque só se uma denominação fica envolvida, não pode conseguir abranger, porque só o nosso país é vasto. Então, é necessário que todos nos unimos e façamos algo. Quais são as expectativas para as próximas cruzadas? Obviamente que esperamos superar ainda mais. Ouvimos algumas recomendações, algumas críticas. Servimos a um Deus que supera as expectativas dos homens. Então queremos que o nosso Deus nos use para fazer muito mais, que a cada campanha se diga nunca vimos antes isto em Moçambique. Então é um desafio muito grande para cada um de nós, para todos que entenderam a visão do evangelista e resolveram abraçar a campanha. Daqui em diante é só trabalhar e como um outro pastor também disse, não há reforma em Moçambique. Os pastores não estão reformados, os servos não estão reformados. Então vamos servir dentro e fora do tempo. Eu acredito que são expectativas boas pelo que foi traçado aqui no final deste encontro. Atrai mais os nossos corações, não é? Que este trabalho ele vai impactar muita gente, vai trazer mais pessoas para Jesus. Como se falou, as pessoas não vêm apenas para as igrejas, mas vêm para Jesus. E nas igrejas elas serão orientadas para que, com muita facilidade, possam fazer parte deste grande reino da luz. O que tem a dizer em torno do balanço que foi feito no dia de hoje? Bom, falar do encontro do balanço que os pastores e líderes tiveram aqui na Catembe, relacionado com a campanha que decorreu no estado da Machava de 24 a 26 de abril, foi bom, foi positivo, de tal maneira em que abriu-se espaço para cada pastor, cada líder, cada bispo poder expressar o seu sentimento com relação à campanha da Machava. De uma forma geral, olhando para aquilo que foi a expectativa a nível de cada intervenção, em termos da equipe coordenadora, podemos dizer que o encontro foi um aprendizado, porque cada intervenção de cada pastor trouxe-nos abriu-nos a mente para vários aspectos que em algum momento negligenciamos ou não é negligenciado sim, mas por conta do tipo de trabalho que é desenvolvido, em algum momento algumas coisas podem não estar devidamente arrumadas. Então aprendemos bastante e nos ajuda a tomarmos novas orientações, novas guias para as próximas campanhas que virão. Falou de novas orientações. Qual é o seu posicionamento a partir de hoje? Bom, fazendo parte da equipe da coordenação da campanha, toda a intervenção é um ensinamento para nós. Então, sendo um ensinamento, a primeira coisa que nós ganhamos é, a partir de cada intervenção, tirar os aspectos positivos e os aspectos também negativos e junto de toda a equipe, todo o corpo da coordenação, podermos sentar, fazer um trabalho de casa, fazermos uma avaliação do que podemos, a partir de já, traçar como ferramentas e mecanismos para melhorarmos cada vez mais o nosso trabalho técnico. Do ponto de vista daquilo que poderíamos olhar como questões que levam para o sucesso de uma campanha, sabemos que o ponto fulcral é ganhar almas, é que almas sejam alcançadas, é que o reino de Deus seja cheio de almas, não é? E que este é o grande mandamento que Jesus deixou para a igreja, esta é a grande vontade de Deus, Pai. Então, sendo assim, também temos muito trabalho para fazer para que não somente possamos ficar satisfeitos com os resultados alcançados na campanha da Machava, mas muito pelo contrário, se sentimos mais desafiados, não é, para que mais almas sejam alcançadas, sentimos mais desafiados para que possamos nos esforçar cada vez mais, porque não há preço, não há trabalho que possa ser comparado com uma alma alcançada.
Falou de alguns aspectos negativos e positivos que foram levantados. Quais são as expectativas para as próximas cruzadas? Lembrando que a campanha Almas para Jesus é um projeto que só tem um ano de existência e as campanhas vão evoluindo de campanha em campanha. O que esperamos é que as próximas campanhas possamos cada vez mais evoluir e também possamos cada vez mais observar o maior envolvimento da igreja em Moçambique, o maior envolvimento dos pastores e líderes em Moçambique nas campanhas, porque o maior ganho mesmo é para o reino e todos nós trabalhamos, colaboramos, servimos a um único Deus, não é? Criador dos céus e da terra, e que as almas pertencem a Ele. A tônica é a mesma, foi um grande sucesso, um sucesso para a glória de Deus, um sucesso para a exaltação de Deus. O nome de Jesus seja levantado. Aqui não há negociação possível. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E a nossa esperança é que em eventos futuros Ele continue se fazendo presente. E nós contamos com a vossa oração e cremos que se nós nos unirmos pela causa do reino dos céus, falarmos à humanidade sobre Jesus Cristo, muitos males serão resolvidos, porque o grande problema da sociedade está na falta do Criador, na direção sábia do Deus que lhes trouxe ao mundo. Este é o momento de conferir testemunho, por isso cedemos o espaço de antena para que você testifique o quão grande é Deus se nós confiarmos nele. Pedro Manuel Macique, sou natural de Massinga, província de Inhambane. Então, eu digo que graças ao meu avô, que foi trabalhador na África do Sul, que trouxe o evangelho na zona onde eu vivia. Então, por causa disso, ele foi capaz de ensinar os filhos, neste caso os meus pais, a ler a Bíblia. Então, a Bíblia, acho que de fato é o livro que abre as mentes. Nesse sentido, eles ficaram com a sensação de que devemos mandar à escola. Naquela altura, na zona onde vivia, não havia escola qualquer do Estado. Então, tive que frequentar a escola nas missões da Igreja Católica. E digo isso porque as outras famílias da mesma zona onde eu nasci, que não tiveram esta sorte de ter familiares diretos com visão de mandar, não havia escola perto, e nesta altura que falo, estão numa vida muito triste. São pessoas que, desculpe a expressão, passam vida mesmo como animais, e rogo a Deus que um dia também conheçam a salvação que eu conheci em Jesus Cristo. Então, depois dessa vida, eu estudei lá, na Igreja Católica, batizei-me e fiz o nível. Quando chega a independência, em 75, os meus pais pertenciam à igreja protestante, metodista neste caso, então voltei para lá. Então, fui estando lá durante a certa idade, até que casei lá. Então, como é que era a minha vida nesse período, nesse tempo todo? A minha vida era uma vida mesmo de perdição, uma vida incessante. Eu estava na igreja, mas não fazia nada diferente daquele que não está na igreja. Então, eu era um bêbado incorrigível, era fornicador mesmo dentro da igreja. Então, essas questões, quando me recordo hoje, eu até fico com remorsos. Graças a Deus, já saí desta vida. Então, graças a Deus, de verdade, como é que eu cheguei ao Ministério de Evangelização? Foi a partir de 2010, quando começou-se a aparecer aqui algumas pessoas ligadas ao Ministério, na pessoa do professor Tinossi. Então, desculpe citar nomes, né? Mas foi ele, então, a minha esposa começou a
a frequentar aquela igreja e, coincidentemente, teve alguns problemas na igreja onde a gente ia, então posso dizer que ela foi expulsa. Durante esse período ficamos separados. Ela a estudar na igreja, ela a frequentar o MEA, eu a frequentar a igreja Metodista Unida. Mas ela insistia sempre. Foi quando acreditei que de fato ela é minha companheira e faz parte dos meus ossos, da minha carne. Então foi quando já decidi a posterior passar para o MEA. Então depois de passar para o MEA, andei nesse processo de libertação até agora. Já me considero efetivamente salvo, graças a Deus. A minha vida já não é aquela. Eu sou agora uma pessoa exemplar no serviço, na vizinhança, no bairro onde eu vivo. Sou diferente dos outros. E costumo a referência de verdade, mesmo no sítio onde eu trabalho. Então, sou exemplo em relação aos outros e a minha vida mudou de verdade. Já estou também a estudar, estou a frequentar o Instituto Teológico Missionário, já estou a fazer o 3º ano. Então, já estou numa situação em que não consigo ficar um dia sem meditar na palavra de Deus, não consigo ficar um dia sem ler a Bíblia, sem ir ao culto, sem orar, porque não acontecia nada na minha vida e eu vejo resultados. De fato é que me sinto já uma pessoa diferente daquilo que era antes. Depois deste testemunho, é um momento de deixar um pequeno vídeo para que depois dele eu lhe traga um convite especial. Confira. Colossenses 1, Vakolonsa nzimana ya versículo 16. Avanço 16. Se você está sentado ao lado de alguém que tem Bíblia, Loko tshame tlolenka loyi a nga na Bibele, pode ler junto. nga dyondza swin'we na yena. 1:16. Vakolonsa 1 16. Capítulo 1, versículo 16. Nzimana ya avanço 16. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém. Tronos são governos, soberanias, principados, reis, poderes. Tudo isso não é visível, mas existe. Tudo foi criado nele, que é Cristo, o meu Salvador. Ele é o chefe dos tronos, dos principados, de todo o poder. Ele se coloca em pé e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso nos remete a um pensamento que diz sobre a minha situação, sobre o meu problema. Ele tem a última palavra. É o último que assina. Aleluia. Amém. Já estou a lachana que vana vasquimbo. Aleluia. E nevano. Nós as pessoas fomos feitos à imagem de Deus. Não conheço outra criação de Deus igual a Ele. A Bíblia não fala que os anjos são iguais ou são semelhantes a Deus. Mas a Bíblia fala
do homem. Há homem aqui, tem pessoa aqui. Kuna Se munhu você é la pessoa, na levanta loko ni vona munhu ta kula manda ya wena. Hallelujah. Se você é pessoa, levanta o braço. Loko ni Se munhu não é ta pessoa, kula não manda ya levanta, wena. por favor. Loko nga ni munhu nga tlakuli Logo xiyani. o mundo kumbe umbuti. Se você for uma vaca ou Ou cabrito, qualquer coisa, cavalo, um Xixi, catacu. xixi, Cambe rancho. logo o mundo. Se você Chago é Xagogo. homem, levante O a sua mão. Enchiwile, o Você Fana foi Nishwembu. feito em imagem de Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ei, aleluia. Fica difícil. Só caráter, como com não. Sei que esse mundo lá hansi não é fácil mesmo. Levantar irmãos, alguém minhas que está irmãs. embaixo. Quando a pessoa está embaixo, Logo como ele hansi. a palavra de Deus é isso que está tentando fazer. O que ele quis. Ele aritulas como ele leva entra Entrar no Messias. e volta a te colocar embaixo. Amém. Amém. Associação na queen Antsuri. Tira o pobre do pó. Ele coloca na mesa É um dos trabalho reis. muito grande. Tira logo levantar do pó. Aonde você nasceu. Aonde você foi consagrado lá. Aonde E foste ele amaldiçoado lá. aparece. E ele te levanta. E te coloca na cadeira. E diz, você se assentará diante do rei. Não é trabalho pequeno para os Aí, pregadores. tiro wako na dala para Não é musomeli trabalho sana. pequeno para o professor isso. Tiro wako nono wako para Tive ti. kutshama ka xitshamo munhu loyi. Essa pessoa não Não sabe sabe. sentar na A cadeira. tabela kutshama nsurini. Ele acostumou sentar no pó. Aleluia. Amém. Oh Deus, aleluia. Ele já te magasou. Ele Agora ele tem acostumou. que sentar na cadeira. É um A Bíblia trabalho. fala, É por isso que você não está entendendo o que E estamos qual é o dizendo cara aqui. dela que eu gosto Mas vamos de fazer o quê? O O teu pai ajula eu Ele quer você. e Cuba. Porque Logo uma cena tá tshama lá. antes de você sentar aqui, Ninguém vai sentar aqui. angakona loyi anga tshamaka. Lembra o que disse em Samuel? Wa tsundzuka swi nga swi vula Nós Samuel. vamos sentar e comer à mesa antes que venha esse menino aí Hi que nga eu não kala hi sei nga quem é. tshami hi dya loko n'wana loyi a nga se na Hana novena tshunxekeke. hala. Aquele que Akujiwi vem no lá mato. não há comida, Antes não há ele se almoço. assentar no almoço a ku fehluliwi. Aleluia, aleluia, aleluia. Amen, amen. Olha isso é Magalhães. Está ficando complicado para mim. Swa pfilunganiseka swa karhata kambe ku nonon'wa. Não atenta com chumo. Nada vai acontecer. É um menino, ele está ali. Você cuida de ouvir mais. Xihlangi Eu preciso dele aqui. ndzi lava yena laha. Deus precisa de você aqui. A xikwembu xa ku lava laha. Eles tentaram te movimentar, Va zamile tentaram te sujar, tentaram te enterrar, mas Deus quer você aqui, porque Ele tem a última palavra. Ele criou os tronos, as soberanias, as autoridades, os poderes estão todos sobre Ele. Então, quando Ele diz sim, quem dirá não? Então, se você não entende isso, eu compreendo. loko u nga se na swi twisisa leswi mina ndza ku pfumelela na ku Itazama twisisa. ukuhlamushela etawini. Vamos tentar te revelar. Aleluia. Nós vamos tentar. Hi ta zama É porque Ele mandou. hikuva a hi Ele rhumile disse que tem que vir aqui a sentar. ku lava ku tshama laha. Ele está tshama lá. Sentar aqui. Eu vi o choro dele. Ni twile ku rila Eu vi kakwe. as lágrimas Ni dele. vonile mihloti yakwe. Não creio mais que eu vou fazer alguma coisa. Ndzi endle swo karhi. Disse para Moisés. A ku ka Moshe. Eu vi o sofrimento do meu povo Ndzi vonile ku xaniseka ka tiko ra lá mina. no Egito. Kwahala eGibita. E depois diz: Kambe ndzhaku ako Eu desci. mina ndzi ehlile. Aleluia. Ele desceu Yena a por ehlile. causa do seu povo, Hikola eka por tiko causa de lakwe. você. Hikola ka wena. Ele desceu. Yena a Ele está ehlile. aqui em Laulane. Yena kola Esta é ka a Laulane. palavra dele. Hikola
por causa de você. E Ele desceu. Você que está aqui, que está escutando essa palavra, você fez Ele descer. Para te tirar do pó, para te colocar aqui. Então começa a música. Começa a música. Ele já está lá. Pode-se dançar. Serventes, tragam a comida. E essa pessoa é você. 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 Essa pessoa é você. Aprendi que para você poder fazer uma apresentação inteligente e sábia, você precisa dar a entender às pessoas, para quem faz a apresentação, o que é que você está a propor. E é por isso que eu chamei este pequeno vídeo para lhe mostrar como se vive nas 4 paredes do Evangelho em Ação. E eu quero acreditar que é um pouco disto que acontece em todas as casas que anunciam Cristo, o Senhor e Salvador. Daí que agora me sinto autorizado a convidar a si e sua família para fazerem parte de um culto abençoado este domingo às 10 horas em todas as nossas congregações. O Ministério Evangelho em Ação tem as portas abertas para lhe recepcionar. Mas eu preciso fazer um convite com mais profundidade. Além de lhe convidar para você fazer parte de um culto no Ministério Evangelho em Ação, eu lhe convido para fazer parte da família de Cristo. O que é que isso significa? Significa comprometer a sua vida com o seu Criador, entregando a sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a partir daí você ser transformado em Filho de Deus. Para isso, não dependa apenas do Ministério Evangelho em Ação, havendo uma congregação perto da sua casa que lhe apresente Jesus como Filho de Deus, que veio ao mundo com a missão de resgatar o homem caído no pecado, liberando perdão e reconciliá-lo com Deus e ainda por cima prometendo a vida eterna. Por favor, você estará na casa certa, ainda que não seja no Ministério Evangelização. Nós, como MEA, temos a consciência clara que nós somos os únicos que pregamos o Evangelho certo. Aliás, como nós costumamos dizer, nós viemos para somar num trabalho de muitos ministérios e muitos homens de Deus que merecem o nosso respeito, a nossa admiração, a nossa consideração, que já estão nesta caminhada faz muitos anos. E deles nós temos aprendido e o que nós fazemos, aprendemos dele. Tanto, se encontrar uma casa que lhe apresenta Jesus, como nós lhe falamos aqui, como as Escrituras dizem acima de tudo, então junte-se a essa família e um dia nos encontraremos lá no céu, sem bandeira, sem denominação e unidos numa única causa, numa única família, o corpo de Cristo. E se você quiser acompanhar o resto das nossas ministrações, basta para tal acessar a plataforma eletrônica no canal de YouTube, digitando Ministério Evangelho em Ação, e pode fazer o mesmo através do Facebook, também com o mesmo nome, Ministério Evangelho em Ação. Este é o momento nobre do nosso programa. Depois do convite, eu quero que o seu coração esteja pronto, o seu ouvido atento para ouvir e receber o que Deus tem para si nesta tarde. E este é um momento excepcional, fantástico, imperdível de ouvir Deus falando através do nosso amado pastor Luiz Betuel Maposo, nosso convidado residente, que todas as sextas-feiras tem um recado da parte de Deus para as nossas vidas. Eu vou ceder o espaço da antena e depois da ministração eu volto. Saudação a todos os amigos, a todos os nossos telespectadores. Saudações a toda a família, a todos vocês que nesse momento nos sintonizam e podem nos alcançar através dos aparelhos. Queremos vos desejar um bom tempo na presença de Deus. Estamos aqui como mensagem de esperança para nutrir a esperança que já existe em vocês. Existe esperança em algum lugar, pois já
o ditado do homem diz que a esperança é a última coisa a morrer. Então, se está vivo, significa que há esperança em algum lugar. Estamos nós, do lado de cá, como eu dizia, para nutrir, para dar força, para dizer que deve continuar vivo, sim, deve continuar pelejando, sim, porque há um Deus que deseja o nosso bem, há um Deus que deseja que nós triunfemos. Primeiro triunfemos na vida de viver, e depois triunfemos em todas as outras coisas que diz respeito a esta vida. Estamos aqui, como sempre, para brindar o vosso coração com uma palavra que vem da parte de Deus, a palavra de Deus. Concluímos que a nossa intervenção, as nossas palavras sem Deus estariam desprovidas de substâncias para ajudar alguém tão importante quanto é você, quanto é a sua família, alguém que tem a responsabilidade de levar a algum porto a vida que Deus lhe concedeu. Pois todos nós viemos a essa vida com um propósito, e esse propósito tem que ser realizado. E todos nós temos que cumprir um programa que Deus traçou, um bom programa. Há vezes que nós optamos por nossos programas fora da vontade de Deus, e no fim vai ser uma grande frustração. Então é muito importante quando o homem volta para Deus e pergunta a Ele para que razão eu vim à existência, porque o Senhor me trouxe à existência, o que é que eu devo fazer? E tudo isso nós podemos encontrar na palavra de Deus, podemos ter resposta a partir da palavra de Deus. Por isso que todas as vezes que a mensagem da esperança invade a sua privacidade, trará consigo da parte de Deus uma palavra para que não se limite, ou a sua intervenção não se limite unicamente em palavras humanas, palavras que às vezes são muito lindas, são lógicas, mas sem Deus, Jesus disse, sem Ele nada podemos fazer, e nós concluímos que teremos mesmo que depender de Deus. Mesmo aquelas coisas para as quais nós não oramos, porque estamos habilitados a fazer, sabemos que fazemos, e nessas coisas também está lá a mão de Deus, e porque é preciso que se diga em abono da verdade, que não é tudo que fazemos que previamente oramos, mas quando nós não oramos não significa que o que realizamos não tenha a assinatura de Deus. Desde que nós vivamos uma vida de fé, então, como está escrito, o justo vive pela fé, aí então tudo que nós fazemos, mesmo sem colocar a oração, Deus está lá. Mas é muito importante quando o homem se comunica com Deus, porque a oração ela é feita para desenvolver a comunhão, a intimidade com o Pai. Isso é muito, muito, muito importante. Deus nos abençoe, e com todas essas palavras eu quero encorajar a crer, a acreditar que a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ela tem de facto uma resposta para o nosso coração. Para aquele que já é crente, para aquele que conhece a palavra de Deus, conhece a Deus, sabe quantas vezes você, num culto, numa reunião, numa meditação, a palavra de Deus lhe entrou no seu coração e lhe deu um conforto. É isso que faz a palavra de Deus. A palavra de Deus ela dá um conforto. Jesus disse que enviaria um outro Consolador. Portanto, a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus, e o outro Consolador, neste caso, é a pessoa bendita do Espírito Santo. Impressionante aqui toda a intervenção de Deus, por mais que seja pesada, ela visa trazer o homem de volta para Deus. Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não se alegra em castigar. Ele não quer isso, não é isso que Ele quer. O que Ele quer é ter os seus filhos em sua volta, recebendo dele como Pai, sendo iluminados por Ele como luz, sendo alimentados por Ele como pão da vida. Essa que é a plena vontade de Deus. Então, com tudo isso, eu quero
chamar a sua atenção para a meditação na Palavra de Deus. Hoje nós vamos escalar o livro de Números. Números é um dos livros do Pentateuco, ou seja, os 5 livros de Moisés. Nós estaremos olhar para o livro de Números, exatamente no capítulo número 21, e estaremos olhando aqui para o versículo número 8, creio que vamos ver 8 e 9, e assim estaremos meditando na santa e gloriosa palavra do Senhor. Assim se lê a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente e põe-na sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, vivia. Amém. Glórias a Deus. Esta é a palavra do Senhor, a palavra para a nossa meditação. Num tema que diz: coloque os seus olhos em Jesus. Coloque os olhos em Jesus. No entanto, colocar os olhos em Jesus não significa que viveremos sempre olhando para cima, pensando ou num pensamento de que Jesus ascendeu aos céus. Olhar para Jesus, olhar continuamente em Cristo, ou colocar os nossos olhos em Cristo, significa ter em mente a sua vontade, ter em mente a sua palavra. Porque em cada passo que nos damos na nossa vida, vamos encontrar coisas que contrariam a vontade de Deus. Então, se nós não temos a nossa mente depositada em Deus, no que Deus é, no que Deus fala, facilmente nós seremos arrastados, seremos enganados e vamos ser certamente escravizados pelo inimigo que está pronto. Lembra-se que ele esteve lá no céu e ele queria ser igual a Deus. Ele dizia: serei, subirei. Então, e ele procura ter um espaço onde Deus está, ele procura estar lá. Ele queria estar na cadeira de Deus, queria estar no lugar do Altíssimo. Então, e o lugar do Altíssimo aqui na face da terra é no nosso coração. Ele vai sempre querer estar ali, vai querer ocupar. Se nós não olhamos para Cristo, que disse: sem mim nada podeis fazer, e como eu dizia, facilmente seremos enganados. E que não seja a nossa porção, em nome de Jesus. Diga amém aí onde você se encontra, enquanto Deus está lhe abençoando poderosamente, como só Ele sabe fazer. Então, aqui encontramos este texto em que Deus ordena a Moisés para fazer uma estátua de serpente. Uma estátua de serpente. O que tinha acontecido aqui? O que tinha acontecido é que o povo havia murmurado contra Moisés, não é? A Bíblia fala que, a uma dada altura, o povo se tornou impaciente. Primeiro foi impaciência, depois veio a murmuração. Então, entendemos que a paciência é muito importante. Se eu me torno impaciente, não posso esperar. Tem pessoas assim, não conseguem esperar, quer que tudo aconteça naquele momento, não consegue estar numa fila à espera de oportunidade, não consegue esperar que as outras pessoas avancem, e já está ali e já está impaciente, já fica barafustando, já fica falando. Então,
aí vem também as murmurações. E neste caso, a murmuração era contra Deus e Moisés. Veja só. Então, a Bíblia fala que Deus, ouvindo isso, vendo essa atitude, essa impaciência do povo, as murmurações, o desrespeito, desconsideração para com Deus e para com Moisés, então, ele permitiu que eles fossem mordidos pelas serpentes. Quando eles são mordidos, a Bíblia aqui fala que eles clamaram a Deus, pediram a Moisés para que ele orasse em seu favor. Moisés, como intercessor incansável, ele voltou para Deus e falou com Deus. Esta vida de Moisés nos inspira bastante. Depois de tantas coisas que esse povo fez, toda vez que o povo voltava para Moisés e dizia: Moisés, pecamos, ore por nós. Aí estava Moisés orando. Foi isso que aconteceu. Orou e Deus orienta aqui onde nós lemos. Ele orienta Moisés para que ele fizesse uma serpente metálica, ou seja, de bronze, como acabamos de ler aqui, e coloque numa haste. E dizia que se alguém fosse mordido pela serpente e olhasse para aquela que estava na haste, então vivia. O veneno da serpente que mordeu não sortia efeito. Este é um ensinamento muito forte. Nós colocamos um tema que diz: coloque os seus olhos em Jesus, olhando para Jesus. Há que olhar para Jesus diante das circunstâncias à nossa volta. Muitas coisas nos têm mordido, às vezes porque nós murmuramos, pecamos contra Deus, outras vezes porque nós já nascemos nesse ambiente ou vivemos nesse ambiente e nós somos atingidos. Não importando qual a razão que tem produzido este sofrimento e essa dor em nós, mas nós temos que colocar os nossos olhos em Cristo. Aí encontramos no livro de João, capítulo 3, de 14 a 15, fala e diz como Moisés no deserto levantou a serpente. Importa que o Filho de Deus seja levantado para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ali é citado exatamente este versículo. Esta serpente representa Jesus. Está escrito também que quando ele for levantado, atrairá muita gente para ele. Então, Jesus é levantado e colocado em cima e ele atrai muitas pessoas. Por que ela atrai? Porque ele tem a solução, ele tem a resposta. Ele foi ordenado por Deus, foi mandatado por Deus para que, quando levantado, ele traria a solução para as nossas vidas. Aplicando esta palavra para nós, precisamos continuamente olhar para Deus. E olhar para Deus é mesmo olhar para a sua palavra. É isso que está fazendo, assistindo, arranjando um tempo, arrumando um tempo para acompanhar a ministração da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder em si para lhe convencer, para cativar a sua atenção e mostrar o quanto Deus é poderoso e é forte para nos ajudar, para que o veneno da serpente não surta efeito em nossas vidas. Ao invés de nos concentrar no que a serpente faz, no que pode produzir o veneno depois de mordidos, nós devemos colocar os nossos olhos
em Deus. Não é fácil. Existe uma ginástica da fé. Esta ginástica da fé, ela será feita com sucesso quando nós temos a palavra de Deus. Como não sentir a dor? Como não dar conta da dor, que é muito forte, é venenosa e é capaz de matar em benefício de um simples olhar para cima? Não é fácil. Não é fácil. Mas a solução é essa. É o que Deus está dizendo. Todo aquele que olhar para a serpente que está içada, que está em cima, ainda que tenha sido mordido, não vai morrer, vai viver. Mas todo aquele que se concentrar na dor, no sofrimento, na desgraça, nas circunstâncias em sua volta, as circunstâncias não irão mudar. Quanto mais presta atenção nelas, é quanto mais fortes ficam. Mas quando você coloca o seu olhar em Deus, eles irão baixar. Como eu tenho dito, nessa altura, você estará colocando o seu problema em problema. Então, o seu problema que estava acima de você, é ele que estará em problema, porque você, neste momento, está olhando para o Senhor Jesus, aquele que foi ungido, escolhido para Deus, para nos salvar, para nos libertar, para ser o nosso intercessor, para ser nosso advogado. Tudo do bom que o homem procura está em Jesus. Que Deus lhe possa abençoar. Esta é mais uma intervenção da mensagem de esperança para toda a família em casa, para todos os amigos, aí no trabalho, em qualquer lugar, de onde nos sintoniza, receba a bênção do Senhor. Se permite, deixa que eu faça uma oração para si e para mim. Vamos orar. Pai, te agradeço pela vida, te agradeço pela sua misericórdia. Te agradeço, Senhor Deus, pela sua bondade. Olha para alguém que Deus em sua volta sente que de fato foi mordido. Olha para alguém que as circunstâncias estão sempre gritando contra essa pessoa e não sobra espaço para que olhe para Deus. Através dessa passagem, através dessa ministração, Pai, ajude essa pessoa a olhar para cima, porque é dali que vem o socorro. E abençoe grandemente, abençoe a sua família, meu Pai, abençoe o seu trabalho, abençoe principalmente o seu coração, para que tenha uma fé ativa, uma fé que funciona, uma fé que não é morta, depositada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém. Deus lhe possa abençoar. Depois de uma palavra tremenda e poderosa como esta, uma palavra que nos conduz a Deus, que abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, amplia a nossa visão sobre assuntos da fé. Quanto a nós e toda a equipa que juntos estamos aqui, não há mais palavras, senão agradecer a sua audiência, a sua companhia, desde o início do programa até aqui, é gratificante. Muito obrigado. Que Deus abençoe a si e a sua família. A promessa de voltarmos a nos encontrar daqui a uma semana, você sabe que é feita como renovação da dívida que temos consigo. Até lá, fique bem. Aquele abraço do tamanho do amor de Deus. Tchauzinho.